Bem-vindo a mais um episódio aqui no YouTube sobre a aula de anúncios online. Aqui eu falo sobre os primeiros passos para você aprender a anunciar na internet, independente se você tem um negócio, gostaria de aumentar as suas vendas ou gostaria de trabalhar como gestor de tráfego. Se você faz parte desse público, este é o canal perfeito para você aprender a anunciar na internet. Para quem não me conhece, eu sou Amado Rubens, sou estrategista digital e gestor de tráfego. E o tema de hoje eu vou falar de como ganhar mais de 500 mil kwanzas por mês trabalhando como um gestor de tráfego. Eu gostaria que você lesse bem e vai entender que é possível, trabalhando em Angola como gestor de tráfego, faturar mais de 500 mil kwanzas por mês, ter contrato como gestor de tráfego. Então, fica num sítio silencioso, pega caderno e uma lapiseira, aponta passo por passo tudo aquilo que você vai utilizar nesta aula, porque é prático, tem algo mais em performance, em estratégia, mas tudo que está aqui você tem que saber em que momento você vai utilizar e quando vai utilizar esse conhecimento, porque não basta só ver que eu vou ganhar mais de 500 mil kwanzas, vou copiar, colar tudo que está aqui, não. E analisar com clareza tudo aquilo que você entendeu e como você vai implementar na prática, porque a teoria é muito diferente da prática. E para nós começar a nossa aula, eu gostaria primeiro começar para quem foi feita esta aula. Esta aula é focado para quem deseja trabalhar como um gestor de tráfego, quem deseja criar uma renda extra, não está satisfeito na empresa onde ele trabalha, pode ser que ele ganhe mais que isso, mas ele não está confortável, ele tem tempo indisponível, ele não consegue pagar as suas dívidas, pagar as suas coisas, não consegue ter liberdade financeira com o seu orçamento que ele ganha. Então é necessário ter uma renda extra, que é muito necessário. Não vais deixar a tua empresa. Você vai trabalhando, você está, mas trabalhando como gestor de tráfego pode ser um serviço como uma renda extra, sem deixando o serviço que você já trabalha. Foi feito também para aquelas pessoas que já trabalham como gestor de tráfego. Se nesse momento você já presta serviço como gestor de tráfego, que você vai entender várias técnicas, várias estratégias que você vai utilizar para aumentar o número de clientes que você tem trabalhando como gestor de tráfego. E antes de eu começar na parte técnica, eu gostaria de apresentar, por exemplo, quais são as empresas que já trabalham comigo atualmente. Tem centenas de empresas que eu presto serviço, que eu tenho um contrato, e tem empresas que me consultam, mas eu aqui vou acrescentar um resumo de algumas empresas que trabalham comigo. Temos aqui a Casa Luz de Iluminação Angola, tem a Giovanni Galo Luanda, a JF Apple, SGT Corpo, JK Fones, Menu Catering, tem mais outras empresas que eu não gostaria de mencionar aqui. Então essas são as mais relevantes que eu acho que trabalham comigo atualmente. Mas agora, Amado, quanto é que você ganha trabalhando como gestor de tráfego? Isso é que eu quero saber para me entender se é possível trabalhar como gestor de tráfego em Angola, ganhar 500 mil kwanzas ou mais de 500 mil kwanzas por mês. Mas aqui eu vou te provar com dados, ok? Com faturas que foi enviado de clientes, com prints, para você ver qual que eu vou matar a cobra e vou te mostrar a cobra. Não vou mostrar o pau, vou mostrar a cobra e o pau. Porque aqui na internet tem muita gente a vender cursos, a vender conhecimento, que eu acho certo quando uma pessoa, é bom que ele venda, porque ele tem um conhecimento e quer vender para mais pessoas. Mas quando a pessoa não tem resultado, não tem empresas que ele comprova que teve aquele resultado, fica uma coisa fictícia, é uma coisa de imaginação. Você vai vender um sonho que nem você viveu. Então aqui é necessário primeiro você entender quanto é que eu ganho, ok, trabalhando como um gestor de tráfego. Não vou mostrar os meus contratos, mas vou mostrar alguns prints que eu ganho dos meus contratos trabalhando como gestor de tráfego. Eu vi um aqui, eu já selecionei alguns prints, vi um aqui em documentos, cases, e vindo aqui eu vou começar neste print, só para você ter uma noção quanto é que eu faturo trabalhando como gestor de tráfego. Este aqui é de um único cliente, vocês vão ver quanto é que tem de orçamento. Você veja que aqui, e outra coisa que é importante você deve entender, não vende só serviço de gestão de tráfego. Você pode acrescentar outros serviços trabalhando como gestor de tráfego. Então, se você é videomaker, se você é social media, se você trabalha como desenvolvedor web, programador, então você pode vender este serviço implementando em empresas que não têm este serviço. Imagina, você vai procurar uma empresa para prestar o serviço de gestor de tráfego, mas essa empresa não tem página no Facebook, não tem um site, então você pode acrescentar
estes serviços e acrescenta ao teu orçamento. Se o teu contrato é de 100 mil kwanzas ou 200 mil kwanzas, vendendo este serviço, você pode acrescentar um valor a mais para esta empresa te pagar. Eu, do jeito que eu fiz aqui, o meu contrato mensalmente com esta empresa é de 100 mil kwanzas e por eu fazer um site nesta empresa, o meu valor subiu, por exemplo, temos aqui 690 mil kwanzas, que é a parte, ok, que é a parte da mensalidade que a empresa me dá, porque aqui eu estou a prestar um serviço como desenvolvedor web. Então, eu criei um projeto da empresa que é um site e mais o meu serviço que eu cobro de gestão de tráfego. Você somando isso já dá um orçamento grande. Eu estou a falar só de um único contrato. Tem mais aqui uma outra fatura, só para você ver quanto é que eu ganho em cada contrato. Porque cada contrato cobra um orçamento diferente. E aqui nesta fatura, como vocês vejam, deixa eu até acrescentar um pouco. Aqui nós temos, deixa eu ver, temos aqui 60 mil kwanzas. Esse é um contrato, por exemplo, de 60 mil kwanzas. Eu vou acrescentar para vocês todos verem. Só que ele não aparece bem, mas aqui nós temos 60 mil kwanzas neste contrato. Já vou mostrar mais uma outra fatura de outro cliente. Temos aqui essa outra fatura. Eu vou acrescentar. Você consegue ver aqui temos 790 mil kwanzas, ok? Eu vou voltar de novo, vou mostrar uma outra fatura. Temos aqui nesta fatura, temos aqui 100 mil kwanzas, ok? Temos aqui 100 mil kwanzas nesta fatura. Tem para você ver que eu consigo ganhar muito mais trabalhando como gestor de tráfego em relação com outra profissão. Porque atualmente, gestão de tráfego dá muito mais dinheiro trabalhando, por exemplo, como desenvolvedor web, trabalhando como social media, dá muito mais dinheiro. Mas aqui nessas faturas que você viu, tem trabalhos também que eu acrescentei e o orçamento fica muito mais comparar com o serviço de gestão de tráfego. Então, essa é uma estratégia que você começa já a apontar. Além de gestão de tráfego, você vai acrescentar outros serviços que você pode acrescentar nestas empresas que não tem naquele momento. Então, você já viu, temos aqui 4 faturas, orçamentos diferentes e de clientes diferentes. Então, é só para você ter uma noção que é possível faturar muito bem trabalhando como gestor de tráfego. E agora que você já viu alguns resultados a nível financeiro que eu tenho trabalhando como gestor de tráfego, nós vamos voltar aqui. Vamos entender agora como funciona, por exemplo, o trabalho do gestor de tráfego. Primeiro, tens que perceber que o trabalho do gestor de tráfego é gerenciar anúncios de outras empresas. Ok? Você vai trabalhar para gerenciar anúncios de outras empresas. Por exemplo, se uma empresa quer vender um produto que ele tem, vamos supor que a empresa vende smartphones, ok? Ele vende smartphone, vende acessório, ele quer o quê? Ele quer fazer a gestão de tráfego para encontrar potenciais clientes na internet. É isso que ele quer fazer. Ele não quer aumentar seguidor, ele não quer aumentar like, ele quer que a pessoa veja o produto dele na internet, no Facebook ou no Instagram, independente da plataforma, faz com que essas pessoas compram aquele produto. Então, este é o serviço do gestor de tráfego. É você gerenciar aquele anúncio para aparecer na frente da pessoa certa. Esse vai ser o teu trabalho. Então, a tua função principal é fazer com que esses anúncios apareçam na frente da pessoa certa. Então, este vai ser o teu trabalho principal. A empresa te deu os dados. Olha, Rubem, neste momento, o meu objetivo principal é aumentar a visibilidade. O meu objetivo principal é aumentar as vendas. O meu objetivo principal é fazer com que as pessoas visitem a minha empresa. Então, esses vai ser os objetivos que a empresa tem. E você pode trabalhar como gestor de tráfego em diversas formas. Eu vou te mostrar aqui algumas opções de trabalho. Por exemplo, você pode ser, por exemplo, um funcionário fixo de uma empresa. Ok? Você viu aí no mercado uma necessidade. O que você vai fazer? Vai vender a proposta de gestão de tráfego para trabalhar fixamente naquela empresa. Também pode trabalhar como um freelance. Você trabalha a partir de casa, não sai de nenhum sítio, trabalhas a partir de casa ou no teu escritório. Você vai ser freelance de algumas empresas que já fazem anúncios. Como é que funciona o trabalho de freelance? Não vai ser um contrato fixo, mas quando a empresa deseja anunciar, deseja fazer uma campanha, vai passar a te solicitar. Então, você faz o serviço, depois de você colocar a campanha no ar, a empresa te paga. Então, você pode trabalhar desta forma. A empresa só vai te contratar quando deseja fazer um anúncio. Se não for isso, ele não vai te contratar. Tem que ser um trabalho de um freelance, não um contrato fixo,
também não vai ser um contrato, como é que eu posso dizer, não vais trabalhar na empresa dele fixo, também não vai ser um contrato permanente que vocês vão estar aí a trabalhar mesmo online. Vai ser um trabalho que ele vai te solicitar quando tem interesse de fazer um anúncio. Como também podes trabalhar como um prestador de serviço, que é o que eu faço, que eu vou recomendar para você. Se você deseja trabalhar como um gestor de tráfego para faturar mais de 500 mil kwanzas, você tem que trabalhar como um prestador de serviço, não um freelancer ou como um funcionário fixo de uma empresa. Podes faturar isso caso a empresa te pagar, mas não vai ser daqui para agora. No primeiro contrato você já vai começar a faturar 500 mil kwanzas. É impossível. Só vai ser possível trabalhando como um prestador de serviço. Como é que funciona trabalhar como um prestador de serviço sendo um gestor de tráfego? Primeiro é você encontrar um nicho. É você encontrar um nicho que você vai atuar. Se vai ser nicho de imobiliária, se vai ser nicho, por exemplo, de automóvel, se vai ser nicho de eletrônico, se vai ser nicho de moda, se vai ser vestuário feminino ou vestuário masculino. É você primeiro encontrar um nicho. Depois de você encontrar um nicho, você vai prospectar no cliente baseado naquele nicho. Tem que ser muito relevante você saber, caso você queira trabalhar como um gestor de tráfego, prestando serviço. Então, o primeiro ponto é você encontrar um nicho, ver a necessidade que esse nicho tem. Por exemplo, se é um nicho de moda, você vai ver quantas empresas, por exemplo, de moda já têm feito anúncios a partir da biblioteca de anúncio, e depois disso você já consegue avaliar se você pode prestar serviço para mais empresas ou não, porque você nunca trabalhou nesse nicho, apenas vais pesquisar, depois de você fazer essa pesquisa, vais poder entregar mais resultado para outras empresas que estão inseridas nesse nicho. Então, primeiro ponto, escolher um nicho específico. Segundo ponto é você analisar a necessidade desse nicho. Terceiro é você entregar soluções com o teu serviço de gestão de tráfego. É isso, é o que você vai escolher. Então, nas opções de trabalho, você pode trabalhar como gestor de tráfego para faturar mais de 500 mil kwanzas, sendo um funcionário fixo de uma empresa, sendo um freelancer ou prestador de serviço. Mas agora, uma das coisas que tens que perceber, por que as empresas precisam de anúncios? Por que as empresas precisam anunciar? Por exemplo, vamos encontrar empresas, por exemplo, que querem aumentar as suas vendas. Então, empresas vão querer anunciar na internet para aumentar o seu faturamento ou para escalar as suas vendas. Então, esse vai ser um objetivo principal da razão das empresas quererem fazer anúncio. E uma das razões que vai fazer com que a empresa faça anúncio é aumentar o reconhecimento da sua marca. Por exemplo, tem empresas que já têm uma grande relevância na sua cidade. Muita gente conhece aquela loja, frequenta aquele espaço, já tem uma grande relevância e impacto a nível de cliente, a nível de autoridade. Só que na internet isso é diferente. Por que isso acontece? Porque a internet é diferente do offline. São mundos totalmente diferentes. Por mais que a tua empresa já está há mais de 30 anos no mercado, já tem grande impacto, tem grande autoridade em nível de cliente, a nível de escala de venda, só que na internet você vai encontrar um outro mercado. Por que isso acontece? Porque uma empresa pequena do mesmo segmento pode vender muito mais comparado com uma empresa que já está há muitos anos no mercado, tendo a sua loja física. Por esse motivo, a empresa vai querer com que a sua marca seja mais relevante na internet. Por esse motivo, ele vai querer fazer anúncio para aparecer em mais pessoas, que vai ter probabilidade de conhecer a marca dele e com o objetivo de comprar os seus produtos. E outra razão que vai fazer com que as pessoas façam anúncio é aumentar o número de audiência nas redes sociais. Isso é muito relevante, que é quase diferente de reconhecimento da sua marca, porque aqui o fator da empresa é aumentar o número de audiência, que é o número de pessoas que já visitam aquela empresa, que já compram aqueles produtos. Então, o que ele quer não é reconhecimento, ele quer aumentar o número de audiência, que pode ser o número de seguidores. Por isso, é muito relevante você entender nessa primeira fase por que razão faz com que as empresas vão fazer anúncios na internet. Então, temos aqui 3 razões principais, que é aumentar as vendas online, aumentar o reconhecimento da sua marca e aumentar o número de audiência nas redes sociais. Então, essas vão ser as principais razões que você vai encontrar que o teu cliente vai ter para te contratar. Mas agora que você já entendeu o objetivo principal que faz com que uma empresa faça anúncio na internet, chegou a hora de você entender como é que você vai conversar com essas empresas. Você já sabe, se uma empresa
quer aumentar as suas vendas, quer aumentar o reconhecimento da sua marca, quer aumentar o número de seguidores ou o número da sua audiência nas redes sociais, como que eu vou contactar estas empresas? Vai ser muito simples, porque aqui nós temos um script de venda que tem passo por passo tudo aquilo que você vai falar nessas empresas, que vai fazer com que essas pessoas solicitam os teus serviços. Primeiro, temos aqui apresentação, conexão, prova social e chamada para ação. Como é que funciona esse script de venda e como é que você vai utilizar para entrar em contato com essas empresas? Primeiro, temos aqui, por exemplo, apresentação. Apresentação você vai colocar saudação, por exemplo, dependente do dia que você vai conversar com aquela empresa. Vais colocar olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vais colocar o seu nome e o que é que você trabalha. Por exemplo, olá, boa tarde, eu me chamo Amado Rubem, trabalho como gestor de tráfego. Ou podes colocar trabalho com gestão de anúncio online. Essa é a primeira fase que você vai colocar quando vais contactar essas empresas. Vais colocar saudação, o seu nome e tens que colocar uma conexão. Conexão é para você conhecer o perfil do teu cliente. Qual é o nicho que ele atua? O que é que ele tem feito nas redes sociais? Qual é a dificuldade que ele tem encontrado para vender? Então você vai fazer isso conversando com o cliente, como é que ele tem feito o seu conteúdo nas redes sociais, a interação das redes sociais no perfil dele. Então você vai fazer essa análise para você conseguir se conectar com esse cliente. É muito relevante você entender este ponto que é muito importante. Primeiro temos aqui, conhecer o perfil do teu cliente, é para você conectar com ele. Então já tem saudação, disseste o teu nome, o que você faz, já conectaste com ele. Vou dar aqui um exemplo daqui para aqui, só para você entender. Por exemplo, olá, bom dia, eu me chamo Amado Rubem, trabalho com gestão de anúncios online. Olha, pesquisei aqui o teu perfil nas redes sociais, vi que você já tem feito um bom trabalho, de facto, os vídeos que você faz são vídeos impactantes, muita gente gosta dos teus produtos por ver daquilo que você já tem feito usando esses vídeos. Mas eu vi aqui que você não faz anúncios online. Estou certo ou estou errado? Deixa ele falar, depois ali é que você vai acrescentar os outros pontos. Então aqui só te dei uma apresentação daqui até conexão. Prova social, eu sei que você está a começar agora, ainda não tens uma prova social, mas na prova social é você apresentar um case de sucesso do teu cliente, é você colocar uma oportunidade da gestão de tráfego para o negócio dele. Por exemplo, se você não tem um case, nunca fizeste gestão de tráfego, podes colocar, por exemplo, uma oportunidade de gestão de tráfego para o negócio dele, que é aqui eu estou a falar dos benefícios. Então, se ele está no ramo imobiliário, qual é o benefício que a gestão de tráfego traz no ramo imobiliário? Que ele vai conseguir encontrar clientes mais qualificados, ele consegue fazer um anúncio bem segmentado. Se ele vende um imóvel numa região específica, ele pode anunciar somente naquela região. Então você pode colocar aqui somente uma oportunidade que a gestão de tráfego pode trazer no negócio dele. Primeiro vai fazer a apresentação, vai colocar o teu nome, o que você faz, vai se conectar com ele, podes apresentar um case de sucesso, como também podes colocar uma oportunidade que a gestão de tráfego pode trazer para o negócio dele, ou podes colocar uma pesquisa ou análise. Então, se você já analisou campanha de uma empresa, visto anúncios de outras empresas desse segmento de imobiliária, você coloca, por exemplo, olá, eu estou aqui, eu já vi vários anúncios desse segmento que deram resultados e eu gostaria de te apresentar com mais precisão, com mais detalhe, esses dados desses anúncios do teu segmento que deram muito impacto e trouxeram muitos resultados para essas empresas. Você tem uma disponibilidade, então aqui você já mostrou que mostraste uma pesquisa, então que é muito relevante. Agora vais me perguntar, Amado, posso apresentar, por exemplo, uma oportunidade da gestão de tráfego, colocar uma pesquisa? Podes fazer isso. É muito importante você colocar o que pode trazer mais impacto nessa apresentação no teu script de venda. Por último, nós temos chamada para ação, que é muito simples, que a chamada para ação é para lhe induzir a uma ação. Você já fez a apresentação, já se conectaste, colocaste uma prova social, chamada para ação é você lhe colocar para uma ação. Por exemplo, tens disponibilidade para nós termos uma reunião, tens 10 minutos para um encontro presencial, tens um tempo para marcarmos uma reunião. Tudo isso é uma chamada para ação, porque não faz sentido fazer uma excelente apresentação, ter uma boa conexão, ter uma prova social e no final você não conseguir
colocar um gatilho que lhe traz para ação. Isso fica bem desnecessário. Isso é uma das coisas que muita gente comete, é um erro grave. Então, faz uma apresentação, cria uma conexão, cria uma prova social e tens que colocar uma chamada para ação para fazer com que a pessoa analise e conversa contigo depois dele avaliar a tua proposta. Agora que você já sabe como é que você vai entrar em contato com essas empresas, qual é o modelo que você vai utilizar, chegou na hora de você entender como vais prospectar esses clientes. E tem duas formas para você prospectar cliente. Temos canais digitais e temos canais físicos. Canais digitais temos o Google, Instagram, LinkedIn e o Facebook. Então são essas plataformas que você vai utilizar para encontrar potenciais clientes para vender os seus serviços de gestão de tráfego. Como é que você vai utilizar, por exemplo, o Google para vender os seus serviços de gestão de tráfego? Primeira coisa a fazer, eu venho aqui no Google, eu vou pesquisar um nicho específico para captar clientes relacionados a esse nicho. Por exemplo, pesquiso aqui Google, eu vou colocar, por exemplo, no ramo automotivo. Vou escrever automóveis em Luanda. Eu estou a colocar baseado na minha cidade. Você vai colocar baseado na sua cidade, que é muito relevante para você não captar clientes que estão muito distantes da tua região. Fica relevante assim. Eu coloquei um nicho específico e vou captar 10 clientes deste nicho. Ok? Clico no Enter e você veja que aqui já aparece várias empresas deste ramo. Ok? Eu venho aqui mais para baixo. Vou clicar aqui. E você veja que aqui apareceu Super Auto, DA Car Service, Getur Fortaleza, Francisco Work, Carex Angola, Carros à Venda Auto Angola, Sicomex LDA, Sheng Auto, MG Carro, Procarro Stand de Automóvel. Então aqui apareceu várias stands de automóvel. Como é que eu vou fazer e o que você deve entender para você captar os clientes aqui? Primeiro passo a fazer é muito relevante você entender isso aqui. Eu vou começar aqui. Primeiro você tem que colocar, vais captar 10 clientes desse nicho. São 10 clientes desse nicho. Como é que você vai fazer? Vou colocar aqui 10 ou 20. Vai depender muito de ti. Então você pode captar 10 ou 20. Ok? 10 ou 20 desse nicho de automóvel. E nesses 10, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vamos supor que eu vou captar 20. Ok? Eu vou captar 20. Mas, amado, posso captar 5? Não. Mínimo são 10 que você vai captar num nicho específico. Então, estou a captar aqui 10. Ok? Estou a captar 10 clientes. E nesses 10, eu vou querer conversar pelo menos com 5 empresas. Ok? Com 5 empresas. Nessas 5 empresas, eu vou querer fechar pelo menos com uma empresa. É assim que vai ficar a tua métrica. Isso é muito importante. Antes de você querer sair, captar vários clientes, primeiro você tem que saber disso. Senão vai ficar frustrado, deixa eu até colocar aqui. Senão vai ficar frustrado, vai achar que não estás a conseguir cliente, se você não fazer do jeito que eu estou a fazer. Primeiro, vai selecionar um nicho específico. E quando você conversa com essas 10 empresas, que não vamos marcar uma reunião, tem umas que vão desistir no caminho e tem outras que vão fechar uma reunião, por exemplo, contigo. E quando você vai fazer a reunião, tua probabilidade nas 5 empresas em destaque, tua mente tem que estar que eu vou fazer reunião com 5 empresas. Nas 10, tua probabilidade fica já 5. Vou fazer com 5 e eu quero fechar uma venda. É dessa forma que você deve ficar e você deve estar feliz quando você vai fazer uma venda. Porque não acha que vais captar 20 empresas, nessas 20 empresas você vai fechar com 18 empresas ou 10 empresas. Não funciona assim. Tua expectativa pode te matar já no princípio. Por isso tens que entender dessa forma. Vais captar, vais conversar com 20, nessas 20 pelo menos vais ter reunião, deixa eu te colocar aqui desta forma, vais ter reunião com 10 empresas e nessas 10 empresas, no máximo você tens que fechar, máximo, são 5 empresas
que vão estar aí finalizar mesmo a reunião, vais ter uma expectativa nessas 5, e nas 5, tua probabilidade de fazer uma venda. Então, de todas as empresas que estão aqui nas 20, tua probabilidade máxima é para fazer uma venda. Então é isso que você vai fazer quando vais captar cliente nessas empresas. Eu volto aqui de novo, agora que você já sabe o que é que vamos fazer. Você nota que aqui tem centenas de empresas, tem centenas. Quando termina, você pode vir aqui no 2, 3, 4, é interminável. Como é que você vai captar essas empresas? Primeira coisa que vais fazer, clicas aqui, ele vai aparecer os dados da empresa aqui, e quando aparecem os dados, você vai colocar, vais pegar este número, vais ligar. Tem duas formas, podes ligar nesta empresa, como também podes ir de forma física. Como eu disse, podes colocar de forma online, o método online também vai funcionar de forma física. Então, vais fazer da seguinte forma. Clicas aqui na direção, vais ver onde é que essa empresa está localizada e ali você pode contactar essa empresa de forma física. Então, é muito relevante fazer isso. Mas eu sei que vais gastar muito dinheiro de táxi, vais gastar muito tempo. Podes utilizar só o saldo, compras um saldo para fazer captação desses clientes. Então, tiras o número e vais utilizar esse script de venda para você poder contactar essas empresas. Por exemplo, ligas, quando o cliente fala alô, então você vai fazer a apresentação. Olá, boa tarde, eu me chamo Amado Ruben, trabalho como gestor de tráfego online e ouvi a tua empresa no Google, por acaso gostei, viu que vocês são bastante de carro, mas eu notei que vocês não faziam anúncios. Estou certo? Ah, estou certo, exatamente. Posso falar de uma oportunidade, eu posso mostrar aqui. Olha, eu já trabalho com uma stand de automóvel, por acaso temos tido grandes resultados e eu tenho aqui 10 formatos de anúncios que deram muitos resultados para essa empresa e tem dados relevantes que podem acrescentar para a tua empresa. Eu gostaria de saber se tens uma disponibilidade para apresentar essas sugestões de marketing que eu tenho aqui. Veja bem, eu não estou vendendo nada, estou a dar sugestões de marketing, porque quando eu vou ter uma reunião com ele, eu aí estou a fazer o quê? Vou vender passo por passo o meu serviço de gestão de tráfego. Não aqui, logo lhe liguei, vou passar a lhe vender. Não vou fazer isso. Aqui só vou lhe mostrar a oportunidade, o que é que eu faço, quem eu sou, que resultado eu já tive, e vou lhe mostrar uma oportunidade, um gancho, que é uma chamada para ação. Se tem uma disponibilidade para uma reunião online ou de forma presencial, o que é que tu preferes? Olha, tenho disponibilidade na quinta, no período das 10 horas. Pode ser online, porque eu vou estar muito apressado, vou ter uns trabalhos a fazer, então podemos reunir online. Eu marco essa data e faço a prospecção e vendo os meus serviços que eu já vou mostrar também nesta parte do portfólio. Porque aqui é só um script de você apresentar aquilo que você vende e no final depois você vai vender os seus serviços. Então aqui é muito relevante você saber isso. Não aqui que vais vender logo o teu serviço. Porque aqui você só vai prospectar este cliente para ter dados e na reunião que você vai vender os seus serviços. Ok? Vamos voltar aqui de novo. Então você pode ligar esta empresa. Se a empresa, por exemplo, falar que não estou disponível, já faço anúncio, não quero contratar mais ninguém, tens que contar que foi uma empresa. Vais colocar, por exemplo, aqui Super Alto. Temos aqui Super Alto. Ele apresenta aqui alguns produtos. Você veja que ele já tem site, já está mais organizado, mas aqui não tem número. Ok? Vejam aqui. Olha, temos aqui um conteúdo. Ele aqui aparece. Tem aqui o conteúdo, mas você veja que não aparece também nada. Aqui não aparece nada. Para não perder tempo, voltas. Podes voltar de novo. Vai procurando outra empresa. Temos essa outra empresa. Tem aqui o contato. Pegas esse contato, também vais ligar. Vais fazer a apresentação com o mesmo script. Mas aqui para baixo temos a Sheng. Não tenha medo ou receio. Não, vou ligar para a Sheng ou a Cicomex, é uma empresa grande. Tens que ir com tudo. Tens que ter punho em ferro, por mais que você esteja a começar agora. Então tens que ir com uma autoridade. Não vais ligar com uma voz. Não, desculpa. Queria vender. Não podes fazer isso. Não podes fazer isso. Então tens que ter uma autoridade ao falar. Independente do setor da empresa. Aqui você tem que captar com a base. Se a empresa é grande, se a empresa é média, pequena, se a empresa é pequena. Aqui você vai com tudo. Escolheste o setor, vai com tudo. Então você vai escolhendo. Temos a Daimic, temos essa outra empresa. Temos aqui o contato. Então você vai seguir com esta sequência que eu já mencionei aqui.
Mas, amado, se eu não quero no nicho de automóvel, então você pode escolher um outro nicho, por exemplo, restaurante. Restaurante. Então pode ser no nicho, por exemplo, de restaurante. Coloquei restaurante Luanda, vai aparecer vários restaurantes. Tem muitos restaurantes que não fazem anúncio aqui em Luanda e aqui aparecem centenas de restaurantes. O que é que vais fazer também? Clicas aqui neste restaurante, restaurante Capa Luanda Chique. Ele vai aparecer aqui o contato. Podes ligar e fazer o script de venda que eu já mostrei, que eu mostrei anteriormente. Temos aqui esse outro restaurante. Então você vai clicando, vai ligando, vais analisar o restaurante, vai clicando, vai ligando, vais analisar o restaurante e vais fazer isso até 10 ou 20 empresas, vai depender muito da meta que você vai prospectar os clientes, se vai ser 30 ou 50 clientes, então depende muito da tua capacidade de prospecção. Então clicas nos restaurantes, vens aqui, escolhes o número e vai mandando bala que você vai conseguir os clientes. Mas agora que você entendeu aqui, que é muito simples, já escolhi restauração, automóvel, mas o que é que você pode escolher, por exemplo, deixa ver aqui, deixa ver, hospedaria, ok? Pode ser hospedaria. Tem muitas hospedarias que não fazem anúncio, por exemplo, aqui em Luanda, e aqui aparecem várias hospedarias. Temos aqui várias hospedarias que você pode vender o teu serviço de gestão de tráfego, que essas empresas vão te aceitar de certeza, quando você vai poder prospectar. Então tem hospedaria, depende muito do nicho que você quer trabalhar, ok? Do setor em si que se adapta mais contigo, tudo vai depender de ti. Mas agora eu vou mostrar um outro formato, uma vez que você já entendeu como é que funciona, por exemplo, no Google. Eu venho aqui no Instagram, que também podes utilizar para prospecção. Por exemplo, você nota que aqui eu tenho o Instagram da minha empresa. Como é que eu funciono? Vou te mostrar um exemplo de prospecção que eu faço aqui no Instagram. Eu vou clicar aqui, por exemplo, esse GT Corp. É um dos meus clientes, mas vou te mostrar como é que foi feito a prospecção deste cliente para nós fecharmos uma parceria. Analisa com prática tudo aquilo que eu mencionei nesta empresa. Vamos lá para você analisar. Tem aqui a mensagem, inclusive eu vou me colocar aqui. Veja bem. Boa tarde, meu nome é Ruben, sou especialista em desenvolvimento web. Gostaria de apresentar a você a Ango Technology. É uma empresa especializada em criação de website para donos de empresa. Percebemos que a sua empresa tem um grande potencial para captar mais clientes e estamos aqui para ajudar-lhe a alcançar esse objetivo. Temos uma proposta que pode ser que você precisa para impulsionar seus negócios na internet. Em nossa pesquisa, descobrimos que muitas pessoas estão procurando pelos seus serviços que a sua empresa oferece, mas a falta de website pode estar impedindo de você alcançar esses clientes de potencial. Além disso, descobrimos que muitas empresas do seu segmento estão faturando mais após a implementação de um website de qualidade. Podemos apresentar esses dados para você em uma reunião de apenas 10 minutos, onde explicaremos como os nossos serviços podem ajudá-lo e a se destacar na internet e atrair mais clientes. O que achas? Estamos ansiosos para falar com você. Veja bem, tem coisas aqui impactantes que eu acrescentei que deu muito resultado. Eu aqui vendi o meu serviço de desenvolvimento web. Pode ser um serviço de website, pode ser um serviço de gestão de tráfego, porque eu aqui faço um gancho. Coloco um serviço, mas quando eu vou vender este serviço lá de forma presencial ou mesmo online, eu coloco os outros serviços também que eu ofereço, dependendo do que o cliente quer. Porque às vezes o cliente não quer um website, que é isso que aconteceu. Esse cliente não queria um website, queria um social media, ok? Uma empresa para gerenciar as redes sociais. Então o que eu fiz? Eu vendi o serviço de social media. Isso é muito importante, que eu já falei isso no princípio. Se você veja que a empresa quer uma outra coisa, não quer a gestão de tráfego, você pode dizer que você faz aquele serviço e você pode trabalhar aprendendo também aquele serviço, que é muito relevante. Então, se a empresa te falar que eu quero um social media, você trabalha como gestor de tráfego, aprende o trabalho de social media e trabalha naquela empresa, é muito fácil. Ou contrata um social media e reparte aquele orçamento
e no final você vai tendo consultoria e você fica com o contrato, porque o contrato te pertence. Então é muito relevante saber para você não perder cliente. Tem que ser curto e objetivo que a empresa vai fechar contigo. Depois você nota aqui que a empresa ligou para mim, ok, fez algumas ligações, depois a gente conversou, me pediu o contato, eu deixei o meu contato, ele deixou o contato dele, depois da ligação, criamos aí a nossa parceria, fui lá, gostaram da proposta e assinei com a empresa. Então isso é para você ver uma das formas que você pode fazer, além do Google, é utilizar o Instagram. E para você utilizar o Instagram, para encontrar essas empresas, vai fazer da seguinte forma. Vens aqui na barra de pesquisar, ok? O que é que você vai fazer? Vais colocar hashtag Angola ou hashtag Luanda. Depois de você clicar nessa hashtag, vai aparecer várias empresas, só que aqui no computador é limitado. Eu vou aconselhar você fazer isso através do telefone, que vai aparecer mais conteúdo e vais conseguir ver mais perfis de muitas empresas, porque aqui é muito limitado, ele aparece diferente comparado com o telefone. Então, utiliza o teu telefone, entra no Instagram, pesquisa a hashtag Luanda ou Angola ou Talatona, você pesquisa, vai aparecer aqui vários conteúdos de pessoas que utilizaram essa hashtag. Você já veja que apareceu aqui uma empresa. Se eu clicar nesta empresa, então você veja que aqui é Sari dentro de um restaurante, é uma empresa, veio mais aqui, tem aqui este prato, você vai ver se é uma empresa esse perfil, e você nota aqui um perfil de uma empresa. Clicas no perfil, e você veja, antes de você mandar a tua proposta, analisa com clareza o que essa empresa vende, como é que eles fazem os conteúdos, ok? Você vai analisar aqui os conteúdos que essa empresa faz, vai analisar os pratos, os comentários que as pessoas estão a falar dessa empresa, e depois o que é que vais fazer? Vezes aqui também nesse destaque, só assim que você vem aqui e vais utilizar a nossa estratégia de script. Vens aqui para enviar mensagem, vens aqui depois, vais utilizar esse script, onde vais saudar, vais colocar o teu nome, o que é que você faz, uma conexão, o que é que você viu de melhor da empresa dele, vais se conectar com ele, vais apresentar um case de sucesso, vais apresentar uma oportunidade ou uma pesquisa e no final vais colocar uma chamada para ação. Então você vai fazer isso com 20 empresas, 10 empresas, não vai fazer uma captação só de uma empresa. Então vai escolher as empresas que você viu aqui, vais fazer isso. Então você veja que temos aqui uma empresa, mesma coisa que vais fazer, vais procurar de novo nessa hashtag os outros perfis que utilizaram essa hashtag. E você seja sincero, olha, vi o vosso perfil através de uma hashtag Luanda, por acaso gostei de ver os vossos produtos, aí vais aprofundar a base da hashtag. Então é importante você fazer isso. Vens aqui de novo, vou escolher uma outra hashtag, por exemplo, vou colocar Talatona, que é uma hashtag diferente. Se eu colocar Talatona, você veja que tem 149 mil, quase 150 publicações, que muitas publicações que aqui aparecem. E você vai ver aqui perfil de pessoas singulares, pessoas que utilizam o perfil dele como empresa ou como um perfil normal, pessoal, mas também vai encontrar perfil de outras empresas. Temos aqui esse perfil que apresenta um carro, vamos ver. Você veja que esse é uma stand, um perfil que vende automóvel. Temos aqui Motor Magnata, ele vende vários automóveis. Então pode ser esse perfil, como pode escolher vários outros perfis que você vai encontrar aqui nessa hashtag. Temos aqui esse outro perfil que está no ramo imobiliário. Então você vai adaptar a tua proposta, a tua prospecção com a base do perfil. Então, o script de venda você não vai utilizar, por exemplo, como um padrão. Vai colar, copiar, colar, não. Em nichos diferentes. Já visto o nicho de carro, de automóvel. Temos aqui um nicho do ramo imobiliário. Então, você vai utilizar com a base daquele nicho, que é muito relevante você entender isso. Temos aqui esse outro nicho. Ok, acho que esse é o nicho de decoração. Ou pode ser alguém, por exemplo, esse é um nicho mesmo de decoração. Então, aqui o formato é outro, o conceito é outro. Tudo aquilo que você vai apresentar também vai ser uma coisa diferente. Então, essa é uma das formas que você vai fazer também a prospecção. A outra forma que é muito importante para você fazer prospecção
trabalhando como gestor de tráfego, é utilizar o LinkedIn. Para quem não tem LinkedIn, vem aqui no Google, é muito simples. É só colocar, por exemplo, criar uma conta no LinkedIn, que você já consegue criar a sua conta. Depois de você colocar, criar uma conta no LinkedIn, clicas aqui nesse primeiro link e vai ser muito, é muito fácil, é como criar uma conta no Facebook. Depois de você acessar na tua conta, vais preencher alguns dados relevantes, vais colocar uma foto, vais preencher alguns dados dos serviços que você faz como gestor de tráfego. Depois em si, vai aparecer esse painel aqui. Como é que funciona o LinkedIn? LinkedIn atualmente é uma plataforma focado em empresas. Então não tem muito dancinhas como o TikTok ou o Instagram ou o Facebook. O foco dele é empresa. Então é uma rede social mais corporativa, que apresenta conteúdos mais corporativos no ramo empresarial. Então você consegue se conectar com pessoas que trabalham em outras empresas, pessoas que têm empresa, pessoas que são donas de empresa e perfis de empresa. Então aqui é uma rede social ótimo para prospectar cliente e ótimo para fazer também network de muitas pessoas que já têm empresa. Então para você captar, primeiro passo a fazer, vens aqui, vais usar o mesmo procedimento. Então você vai pesquisar com a base do nicho. Eu vou colocar aqui, por exemplo, restaurante, ele aparece aqui. Eu vou colocar restaurante, só que aqui tem um pormenor, ele vai aparecer restaurante de várias partes do mundo. E eu quero captar somente restaurante de Luanda. Como é que eu vou fazer isso? Ou de Angola, nesse caso. Primeiro, você nota que aqui aparece quê? Aqui aparece perfis, ok? E além de aparecer aqui perfis, e aqui aparece algum filtro. Então, posso filtrar com a base dessas informações que aparecem aqui. Como eu estou a pesquisar restaurante, eu quero perfis de restaurante. Eu não quero pessoas que trabalham no ramo de restauração. Então, venham aqui todos os filtros. Primeiro passo que eu vou fazer, venham aqui todos os filtros. Depois, eu coloco aqui, por exemplo, Angola, em vez de ser Brasil. Vou filtrar, por exemplo, também empresa atual, restauração. Posso colocar restaurante, profissionais independentes, não, quero trabalhar somente, prestar serviço de gestão de tráfego para restaurantes, não para pessoas que trabalham na área de restauração. Empresa anterior não vou mexer nada, instituição de ensino não vou mexer nada, setor também não vou mexer nada, idioma do perfil vou colocar, por exemplo, português, para não aparecer empresas em inglês e tudo mais. Depois, buscando consultoria, blá blá blá, não vou mexer nada aqui. Categoria de serviço, também não vou mexer nada. Palavra-chave, também não vou mexer nada. E no final, o que eu vou fazer? Exibir resultados. Clico aqui, exibir resultados. Vamos esperar um pouco. Ele já vai processar e vai aparecer vários perfis de restaurante aqui neste lado. Mas como você veja, eu falhei. Onde é que eu falhei? Eu falhei, por exemplo, aqui tem pessoas, não pode ser pessoas. Ele aqui ainda aparece pessoas. Nós queremos perfis de empresa. Então, eu vou colocar aqui, em vez de ser pessoa ou todos, eu vou colocar aqui empresa, para aparecer somente perfis de empresa, não de pessoas. Mas agora eu vou colocar aqui, por exemplo, localidade. Eu vou escolher somente Angola. Vou escolher Angola. E depois de eu escolher Angola, tudo está resolvido. Então já resolvi aquele problema. Coloquei empresas, Angola, que está no setor de restauração. Então aparece restaurante Peixe de Areia, restaurante Onda, Ottawa, restaurante Yumen. Inclusive aqui tem muitos restaurantes que eu nunca visitei. Ok? Como é que você vai contactar esses restaurantes? Clicas aqui no perfil do restaurante. Você veja que temos o site, mas clica sempre aqui no sobre. Quando você vem no sobre, vai aparecer todas as informações que você pode contactar essa empresa. Temos aqui o número de telefone que é muito relevante. Clicas nesse número, vais fazer o mesmo procedimento como no Google. Vais ligar ou podes ver a localização desta empresa, onde é que está situada, e assim você consegue entrar nesse restaurante e fazer uma prospecção de forma física, em vez de você ligar. Então, tem essas opções para você fazer. Contactaste a empresa, prospectaste, sai dali, vai escolher outro perfil de um outro restaurante. Então, tens que ser rápido
e objetivo. Não podes contactar, por exemplo, duas empresas, por mais que eles aceitaram reunir contigo, e você vai ficar relaxado. Não, aqui você vai contactar as empresas e vais contactar mais de 10 ou 20 ou 30 empresas. Por isso é que tens que fazer isso. Tens este restaurante, contactas, voltas aqui de novo, pegas mais aqui um outro restaurante e vais contactar. É desta forma que você vai fazer. Vens aqui no sobre, veja o contato. Se não tem contato, clica, por exemplo, no site e dentro do site você vai ver os contatos. Por exemplo, essa empresa, o site não está a funcionar. Outra opção que eu posso fazer, vejo aqui a localização, por exemplo, como chegar. Quando eu vejo no como chegar, vejo onde a empresa está localizada e vou contactar essa empresa de forma física. Então, são essas três opções que você tem. Temos o Google, para você captar. Vais colocar aqui o nome do nicho e vais captar 30 ou 10 empresas. Temos aqui o Instagram, que você vai utilizar as hashtags, que você vai encontrar várias empresas com a base das hashtags. E temos aqui o LinkedIn, que você vai contactar com a base também de nicho. Vais pesquisar o nicho e vais colocar, por exemplo, a localidade e perfil de empresa, para não aparecer pessoas que estão nesse perfil. Então, são essas formas que você vai utilizar para prospectar cliente. Voltando aqui de novo, agora que você já sabe como vai prospectar cliente, chegou a hora de você ter o portfólio. Como é que você vai apresentar nessa reunião? Como é que vai se apresentar? Ok, você já utilizasse o script de venda, mas agora, como é que ele vai ver os teus serviços de gestão de tráfego? Ele vai entender como é que funciona os teus serviços. Por isso, eu vou te falar aqui, deixa eu te colocar aqui, eu vou te dizer, essa aula foi feita passo por passo para você não ficar na mão. Eu vou te entregar todas as ferramentas possíveis para você trabalhar como um gestor de tráfego. Por isso, eu fiz essa aula com detalhes de passo a passo para você não ter uma dúvida, qual portfólio eu vou utilizar, onde é que eu vou contactar essas empresas, como eu vou me comportar, por exemplo, numa reunião. Além disso, qual é a proposta que eu vou apresentar nessas empresas? Tem através do portfólio que você vai ter isso, com passo por passo, tudo aquilo que você vai apresentar para a empresa saber como funciona o teu trabalho, como é que você vai trabalhar com ele, qual é o benefício do teu trabalho, como você vai cobrar para ele. Por esse motivo, dá um like, se inscreva nesse canal. E para você entender como vai utilizar esse portfólio, eu preparei, você vai ter esse portfólio, fica descansado, e esse portfólio vai estar passo por passo para você editar do teu jeito. A única coisa que vais fazer, vais criar uma conta no Canva, que é muito fácil também, vais pesquisar aqui no Google, ok? Vais pesquisar aqui no Google, criar uma conta no Canva. É só isso que você vai fazer, é só isso, amado, só isso. Editar todos os dados que estão aqui. Por exemplo, temos aqui a capa, está constituído, por exemplo, proposta, estrategista digital, gestão de tráfego e social media. São os serviços que eu faço. Aqui vais colocar o nome do cliente, aqui a empresa e a data que estás a enviar a proposta. Então, esse é o primeiro passo que você vai fazer nessa proposta. Mais para frente, temos aqui a nossa página que vais colocar sobre você. Ok? O que é que você faz? Qual é a experiência que você já tem trabalhando como gestor de tráfego? Então, você vai adaptar esse texto que está aqui, da forma que eu acrescentei aqui. E estas empresas que estão aqui, por exemplo, já tive experiências com grandes marcas como essas, são empresas que eu já trabalhei. Mas, de qualquer forma, se você nunca trabalhou em nenhuma marca, o que é que vais fazer? Vais apagar essas informações que estão aqui, porque o teu cliente não é burro, vai te perguntar, de facto, se essas marcas já trabalharam contigo ou não. Por esse motivo, eu te aconselho a tirar estas marcas. Como é que eu vou tirar, amado? É só apagar. Eu venho aqui, só para você entender como é que você vai editar. Tudo que está aqui é editável. A imagem que está aqui, o texto é editável. Caso você nunca trabalhou com esta marca, vais fazer isto e vais clicar deletar. Você veja que já desapareceu, mas eu vou voltar. Eu vou voltar aqui, ele vai ficar assim. Depois desta página que vais colocar sobre você, temos a terceira página que vais colocar, por exemplo, sobre os teus clientes. Mas aqui eu coloquei, por exemplo, algum case dos meus clientes. Imagina, aqui temos
o que os meus clientes falaram, mas eu troquei para você também não utilizar. Imagina você vai vender uma proposta, eu não te conheço, mas você vai vender essa proposta com a imagem dos meus clientes, com o nome de empresa dos meus clientes. Isso pode afetar no meu trabalho, porque vão perguntar nessas empresas, podem ligar e essas empresas relatarem que nunca trabalharam e fica muito constrangedor. Então, vais colocar aqui case dos teus clientes. Caso você não tenha cases de cliente, apague essa página. É muito simples, é só você eliminar essa página. E para você eliminar essa página é muito, muito simples, ok? É só fazer isso aqui, clicas aqui, tem aqui eliminar a página, clicas em eliminar a página, essa página já não vai estar disponível. E aqui na nossa página, vamos agora começar a entender como é que você vai apresentar a proposta. Aqui você vai colocar duas etapas que está constituída a tua proposta. Temos estratégia e venda. Então você vai separar essas duas etapas dentro desse portfólio. Primeira etapa são estratégias. O que é que você vai apresentar como estratégia? Então aqui você apresenta. Consiste em entender, por exemplo, profundamente os objetivos de marketing da tua empresa, como o que é que a tua empresa quer, ok? Quais são, por exemplo, qual é o teu resultado que você gostaria de ter utilizando a gestão de tráfego. Então aqui nessa parte de estratégia você entender o que é que a empresa quer e você vai personalizar uma estratégia com a base daquilo que o cliente quer. Então é muito importante você também adaptar esse texto com a base do cliente. E aqui nessa outra página temos, por exemplo, quais são as dores que serão selecionadas nessa etapa. Então vou acrescentar aqui algumas dores que eu vi, por exemplo, na empresa dele, na análise que eu fiz. Então aqui eu coloquei algumas dores. E depois nós temos aqui, por exemplo, o que será entregue nessa etapa. Tudo aquilo que eu vou entregar na etapa, por exemplo, de estratégia. Então mencionei, por exemplo, tudo aquilo que eu vou entregar como gestor de tráfego. E temos aqui a segunda etapa, que é venda. Nessa segunda etapa também apresentei o que é a etapa de venda. Apresentei, por exemplo, o meu trabalho que eu vou fazer sobre venda. E aqui você tem que resumir, tem que estar muito resumido, para não dar muita volta, colocar muita informação. Seja curto e objetivo nessa proposta. Depois de apresentar o que é a venda, o que eu vou apresentar, depois temos aqui o que será entregue nessa etapa, na etapa de venda. Então, apresentei aqui tudo aquilo que eu vou entregar com o trabalho, por exemplo, de venda. Depois, eu apresentei aqui, por exemplo, os dois tipos de tráfego que existem. Então, nesses dois tipos de tráfego, é para o cliente entender que, além de tráfego pago, existe o tráfego orgânico. Ele aqui vai entender o tráfego orgânico, que depende do algoritmo, das redes sociais, e o crescimento é menos, porque ele aqui não paga, por mais que é gratuito, mas aqui também o teu resultado demora mais, porque você tem que fazer mais conteúdo nas redes sociais sem pagar nada, mas é mais tempo também para ter resultado. Já o tráfego pago tem a capacidade de você anunciar a tua empresa e encontrar clientes qualificados para comprar os teus produtos de uma forma mais rápida possível. Então você lhe mostra aqui a diferença dos dois tipos de tráfego e nessa etapa você vai lhe apresentar como o tráfego pode impulsionar o negócio dele. Então tudo aquilo de benefício que o tráfego pago vai trazer para a empresa dele. Temos aqui, por exemplo, alguns benefícios, temos alcance abrangente, segmentação precisa, controle financeiro total, maior visibilidade e reconhecimento, engajamento, pode aumentar o número de engajamento da marca dele. Então aqui apresentei vários benefícios que a gestão de tráfego vai trazer para a empresa dele. E nessa etapa, vamos apresentar, por exemplo, anúncios do nicho dele. Como é que vai fazer? Você vai pesquisar o nicho dele na biblioteca de anúncio. Eu venho aqui, eu vou pesquisar, por exemplo, biblioteca de anúncio. Tens que guardar, inclusive, esse site, você vai utilizar muito, trabalhando como gestor de tráfego. Vou escolher, por exemplo, aqui, biblioteca de anúncio. Ele vai aparecer biblioteca de anúncio Facebook. Depois de aparecer, por exemplo, ele aqui não apareceu. Vou pesquisar biblioteca de anúncio. Tá aqui, biblioteca de anúncio Facebook. Se você está a pesquisar, por exemplo, no nicho de automóvel, o que vais fazer? Vais entrar nessa biblioteca de anúncio. Depois de você acessar a biblioteca de anúncio, o que você vai fazer? Em sequência, você vai pesquisar empresas que estão a fazer anúncio no nicho de automóvel. Pode não ser só de Angola, para vários países, mas se quer ver especificamente de Angola,
vais deixar Angola, categoria, você vai escolher todos os anúncios, porque essa aqui é uma biblioteca oficial do Meta, que é uma ferramenta especializada para você pesquisar anúncios do Facebook e do Instagram. Eu venho aqui, eu vou pesquisar, por exemplo, automóveis. Automóveis. Quando eu pesquiso automóveis, vai me aparecer anúncios especificamente de carro, ok? Só no nicho de automóvel. Então pode ser um conteúdo relacionado a carro, pode ser uma imagem a vender carro, pode ser qualquer tipo de conteúdo, independentemente do objetivo, se é para venda, se é para qualquer coisa, mas ela aqui vai aparecer. Mas aonde? Na região de Angola. Então temos aqui 430 resultados. Temos aqui este anúncio, que você pode copiar esse anúncio, pode pegar essa referência aqui desta empresa, pode pegar essa referência. Então tem aqui vários anúncios que você pode apresentar lá. Como é que vais fazer isso? Eu vou clicar aqui, ver detalhe do anúncio desta empresa. Este é um exemplo que você vai fazer. Vai depender do nicho. É só colocar lá restaurante, eu coloquei carro, pode colocar smartphone, que vai aparecer também os anúncios. Você veja que aqui apareceu este anúncio, que está disponível. Eu clico aqui nesta imagem. Eu clico nesta imagem. Clico em copiar, copio esta imagem. Isso é só uma referência para ele ver alguns anúncios que estão a trazer resultado no segmento dele, que é muito relevante ele ver estes resultados. Depois de eu vir aqui, o que é que eu vou fazer? Eu venho Ctrl V. Você veja que aquela imagem já vai aparecer aqui, daquele anúncio. Ele aparece aqui. O que é que deves fazer em seguida? Pegas esse anúncio, podes colocar aqui. É só vir aqui. Você veja que o anúncio já vai estar aqui. Deixa eu colocar aqui. Você veja que o anúncio já aparece aqui. O que é que vais fazer? Voltas aqui de novo. Só vais pegar o nome. Copias esse nome que está aqui. Copias o nome. Porque isso é uma referência. Não é que, isso não quer dizer que você é que fez este anúncio ou estás a roubar este anúncio. Não. Estás a pegar referência desse nicho. É desta forma que vais fazer. Eu vou colocar aqui maior. Você veja que o anúncio está aqui. Então aqui o nome da empresa. Você vai colocar o nome daquela empresa. Copiei o nome da empresa. Então ele vai aparecer desta forma. É desta forma que vai ficar para ele ver como uma referência. Se ele gostou, por exemplo, desse anúncio, quer pesquisar essa empresa, indo no Facebook ou no Insta, ele vai encontrar essa empresa. Então, se é um nicho, por exemplo, de restauração, vais colocar aqui todos os anúncios referentes à restauração. Se é venda de smartphone, você vem aqui na biblioteca de anúncios, você vai pesquisar com a base do teu nicho que você está a prospectar. É muito relevante você saber isso. Cada proposta, você vai fazer edições baseando naquele nicho. Para você não fazer essa proposta, vais querer enviar esse portfólio para todas as empresas que você vai captar. Não, não podes fazer isso. É mais difícil? É difícil. Dói, corpo te dói para você fazer, até dá um pouco de graça. As costas te dói para editar? Dói. Vai doer, por isso é que eu te disse. Vais fazer anúncio, ok? Vais fazer prospecção com a base do nicho, para você não ter que fazer, por exemplo, nicho de restauração, nicho de automóvel, nicho de imobiliário, nicho de venda de smartphone, e vais fazer propostas, 4 propostas diferentes. Dói muito. Então vais captar 10 ou 20 empresas de um nicho, porque a proposta que você vai fazer pode se basear com a base daquele nicho. O que é que você vai trocar? Vai trocar o nome da pessoa e da empresa. O resto podes colocar de uma mesma forma para apresentar em outras empresas. Isso é muito importante que eu gostaria de explicar. Depois de apresentar isso, é a parte do investimento. Quanto é que a empresa vai te pagar? Então aqui você apresenta todos os serviços que você vai vender. Por exemplo, tem um serviço de gestão de tráfego. Se for eu, desenvolvimento web, se ele também quer um site, social media, então tens que separar mesmo os serviços. Vai separar os serviços, colocas aqui o total de quanto é que você vai cobrar mensalmente. Depois aqui temos quais são as minhas responsabilidades e do cliente. Então aqui eu separei as tuas responsabilidades como gestor de tráfego e as responsabilidades do cliente. Vem aqui nessa opção, ele aqui aparece, por exemplo, todas as responsabilidades do gestor de tráfego
e as responsabilidades do cliente. Eu vou colocar aqui um tamanho maior, só para você ver. Então, aqui, por exemplo, nós temos definir a melhor estratégia para as campanhas de acordo com o objetivo apresentado pelo cliente. Então, se o cliente tem um objetivo para aumentar as vendas, então essa vai ser a tua função, é fazer uma boa estratégia com que traga vendas nessa campanha. Agora aqui, qual vai ser a responsabilidade do cliente? Essa vai ser a tua responsabilidade. Qual vai ser do cliente? Informar ao gestor com clareza quais são os seus objetivos para o seu negócio, quais ações de tráfego pago. Então ele tem que ter um objetivo claro quando ele vai querer contratar você como gestor de tráfego para a empresa dele. Se ele quer venda, se ele quer mais reconhecimento, que é aquilo que você já entendeu lá no princípio, se ele quer mais alcance, se ele quer aumentar a sua audiência, quer mais seguidores nas suas redes sociais, e aqui a tua função é você lhe entregar o melhor resultado com a base do objetivo do teu cliente. Então temos aqui várias funções. Veja essa função aqui que você vai ter, por exemplo. Atenção, coloquei mesmo nesse ponto para o cliente entender. Não é minha responsabilidade gerir e administrar as contas do cliente das mídias sociais. Que aqui o cliente tem que estar claro para entender que o teu trabalho não é ser um social media. O teu trabalho não é ser, por exemplo, um videomaker, produzir conteúdo. Não, esse não é o teu trabalho. Por isso, tens que estar atento nas tuas responsabilidades. Se você quer acrescentar ou editar alguma coisa aqui, podes editar. E aqui nós temos algumas funções do cliente que ele vai ter, e aqui tem as tuas funções, para estar claro, para no final, porque isso já aconteceu muito comigo, o cliente depois querer te cobrar coisas que não estão relacionadas ao trabalho de gestor de tráfego. Então, teu trabalho como gestão de tráfego é gerenciar as campanhas, entregar relatório, dar consultoria de venda com a base de anúncios online, não é gerenciar as redes sociais, criar uma conta no Facebook, não é isso. Esse é um serviço que você pode entregar à parte, caso o cliente não tenha, ou como bônus, ok? Não, você diz, olha, vou trabalhar como gestor de tráfego, como bônus vou gerenciar também as tuas redes sociais. Podes fazer isso, mas agora tens que perceber que são funções diferentes, são trabalhos diferentes. São trabalhos diferentes. Isso é muito importante para entender as tuas responsabilidades e as responsabilidades do cliente. Vamos agora aqui, para nós finalizar a apresentação da nossa proposta. E aqui vamos encontrar garantia. O que é que vais colocar na garantia? É muito importante na tua proposta você colocar garantia. Primeiro, qual vai ser a garantia que você vai dar? Os primeiros 30 dias de trabalho serão de graça. Essa é uma garantia boa. Por quê? Você tem que fazer uma coisa importante. Ok? Quando você vai entregar essa proposta, você deve colocar risco nas tuas costas. Você que tem que carregar o risco, não o teu cliente. Isso deve estar claro já no princípio. O cliente está desconfortável. Pô, eu vou gastar mais em anúncio, vou pagar mais um funcionário, pô, vai ser muito custoso. Então aqui você começa a lhe colocar, não, você vai trabalhar comigo 30 dias que eu vou prestar serviço na tua empresa, vou te entregar relatório, vou dar consultoria, vou entregar toda a implementação técnica que eu apresentei nessa proposta, mas caso você veja que o meu trabalho não é aquilo que eu apresentei na proposta, caso você nota que eu fui negligente em algumas partes, caso você nota que eu não sou aquilo que eu falei na reunião, você pode cancelar o contrato, todo o trabalho que eu implementei, você não vai me pagar. Então, só vais pagar o orçamento da campanha, meu orçamento, você anula e terminamos o contrato. Então, eu quero te dar isso, os 30 dias, é para mim trabalhar, para você testar o meu trabalho como gestor de tráfego. Depois, vais encontrar também o pagamento deverá ser efetuado no segundo mês de trabalho, se o cliente gostar do trabalho e dos resultados. Então, se ele gostou do trabalho, gostou da tua forma de trabalhar, tua interação, aqui você já curte o objetivo. Quer dizer, no próximo mês você fecha um contrato, e depois de fechar o contrato, aí você já consegue começar a trabalhar. Isso é uma garantia boa para ele estar mais relaxado, ok? Quando eu digo relaxado, mais seguro, para fechar o contrato, ok? E por fim, você vai mencionar, por exemplo, aqui no final, os passos a seguir. Então, depois de você enviar a proposta,
Quais são os passos a seguir? Então você diz aqui, caso a proposta seja aceita, envio por e-mail os termos de negociação e irei definir o prazo para o início de trabalho. Então, os termos negociados dentro dessa proposta, porque depois de você apresentar, o cliente também vai tirando dúvidas, então aí vocês vão conversar todos os termos que você vão aí abordar dentro dessa proposta, você vai enviar por e-mail, pode ser por escrito, ou pode fazer um documento em Word. Olha, o trabalho vai funcionar isso, o orçamento que nós abordamos foi este, o início até este mês, o contrato é de X meses, então vai ser dessa forma que você vai apresentar numa proposta em Word. Bem, é só uma escrita, ou mesmo até um e-mail sem nenhuma referência de um documento. É só escrever tudo aquilo que você vai trabalhar. E o conselho final é grava a proposta que você vai mandar para o cliente, grava a reunião que vocês vão ter, se é de forma física que você vai fazer essa proposta, grava mesmo também o áudio dessa proposta, porque é muito importante. Porque a cliente na reunião fala outra coisa, no dia que você vai apresentar o trabalho, ele vai querer começar depois a simular certas coisas. Eu já passei por isso e eu te aconselho a fazer isso. Então, é desta forma que você vai ganhar mais de 500 mil kwanzas trabalhando como gestor de tráfego. Então, essa foi uma aula simples, prático, ok? Que você vai utilizar passo por passo. Eu sei que é uma aula muito técnica, é uma aula que tem muitos recursos, tem muita coisa para você ainda entender, mas aqui é uma coisa que você já tem a base para ser um gestor de tráfego qualificado para faturar mais de 500 mil kwanzas trabalhando como gestor de tráfego em Angola ou em qualquer país que você esteja a viver ou que esteja a ver este vídeo nesse momento. Então, se você chegou até aqui, assististe esta aula, acompanhaste do princípio ao fim, deixa nos comentários que eu vou fazer uma aula focado de todos os requisitos técnicos que você vai entregar nessas empresas. Então, essa foi uma aula para você conseguir o primeiro cliente e assistir às minhas aulas antigas, que eu já tenho muitas aulas técnicas, que eu falo sobre a gestão de tráfego, sobre apertar nos botões, o que é que deves fazer, criar uma conta nova, criar uma conta de anúncio. Eu já tenho aulas focadas em isso. Aqui só foi uma aula mais relacionada à estratégia, performance, para você começar já a trabalhar como um gestor de tráfego. Porque se você hoje me perguntar, Matt, é mais necessário você ter a parte operacional, que é apertar nos botões, aquela parte mais técnica, ou a parte de estratégia? Porque isso aqui pouca gente no mercado conhece, pouca gente trabalha utilizando essa técnica que eu já utilizei aqui. Não segue esses passos por passo. Ele vai procrastinando, tem poucos clientes, porque ele não sabe o que ele deve fazer, por exemplo, quais são os canais que ele vai utilizar para prospectar cliente, qual é o script de venda que ele vai utilizar, qual é o portfólio que ele vai enviar, por exemplo, para apresentar os seus serviços. Muita gente não tem isso. Pessoas que têm curso de 100 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, que o curso dele ensina quase tudo que está aqui que eu mencionei. E eu estou a te dar de bandeja. A única coisa que eu vou te pedir é você se inscrever no meu canal, deixar um comentário e compartilhar esse conteúdo. E assim a gente termina a nossa aula sobre como faturar mais de 500 mil kwanzas por mês trabalhando como gestor de tráfego.